propostas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma honra aqui de entrevistar Luciana e Sidney, esse casal maravilhoso aqui. Estava conversando aqui no off, muita história boa, né? Então quem tá aqui conosco hoje? Hoje temos o prazer de apresentar a história inspiradora de Luciana dos Santos Moraes, Sidney Matos. Luciana tem 43 anos, é uma gaúcha que há 8 anos aceitou o convite da Lopes Imobiliária para se mudar para São Paulo. Mãe de Gustavo, de 24 anos, ela é casada com Sidney, que além do seu esposo, é sócio na Views Negócios Imobiliários. Luciana é formada pela escola ACM desde abril de 2011 e atualmente ocupa o cargo de CEO da Views, onde demonstra sua liderança no mercado imobiliário. Sidney também, com 43 anos, vem de uma carreira de mercado artístico, tendo se formado em música. Antes de juntar a Views, ele sempre trabalhou em vendas no mercado têxtil, né? É isso mesmo, né? É isso aí. Durante a pandemia, precisou fechar os negócios, mas encontrou a parceria com a Luciana como uma nova oportunidade de crescimento e sucesso. Juntos, Luciana e Sidney combinam suas experiências e talentos diversos para criar um impacto significativo no setor imobiliário. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigada, Muito bom ter vocês obrigada. aqui. Eu gostei muito do papo que a gente estava levando aqui no off, Certo. que você trabalhou na Alcubo. E aqui a gente modela muito a Alcubo. Certo. Na verdade, a gente modela, mas a gente gosta muito da Thaís também, né? Nossa. E do pessoal do Alcubo. Eu tenho muitos amigos em comum. E eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui conosco aqui. A gente já que agradece aí o convite, tá? Estamos muito felizes de estar aqui com você hoje e falar desse mercado promissor, maravilhoso, né? No qual eu me apaixonei, tô há 4 anos e eu sou cria da minha querida esposa Luciana, que é uma pessoa que manja muito e trabalha de um jeito muito especial para com os nossos clientes. E assim, eu me espelhei nela quando eu entrei nesse mercado imobiliário, porque eu vi nela o jeito diferente de tratar as pessoas, porque assim, não é só comprar um imóvel. Às vezes a pessoa tem até dinheiro para comprar um imóvel, mas ele não tem coragem de comprar. Sim. E ela foi me mostrando esse caminho e eu fui aprofundando, e hoje nós estamos aqui com essa empresa que está há 1 ano, que já criou, a empresa já apareceu com sucesso. Olha que legal. Ela já nasceu aí. E agora, dia 18, Jefferson, ela faz 1 ano. Que legal. E claro que hoje, há 3 meses, a gente está aí nessa parceria junto com a Crédito Real, que está fazendo aí impulsionar mais a marca e trazer Então vai mais sair, o nome veículos. Views vai acabar. Não. Ela mantém, Mantém? tá? O CNPJ, todo o fantasia Razão dela. social, fantasia. Exato, é todo navios. Só a fachada que vai... Leva a marca da Crédito Real, mas é a agência Views, então ela se mantém a raiz entendi. Views, tá? E então hoje a gente constitui essa empresa praticamente familiar, né? A gente tem aí nossos corretores,
a meta é aumentar um pouco mais essa quantidade, mas sempre com uma quantidade não exorbitante, né, de Possível, né? 40, 50, 100 corretores, porque o objetivo dentro de casa é trazer a qualidade e Sim. não a quantidade. É isso aí. Ô, Sidney, eu sei que você tem 4 anos de mercado, mas você é um cara que é avião. Sua esposa tava me contando aqui que você vendeu bastante unidade esses dias aí. Quantas unidades foram? Cara, É Cirela, né? Cirela, Quantas unidades? bom, a gente tem uns números aqui. Não seja modesto, não, Sidney. É, Fala a real, vai direto. os meus números, graças a Deus, são bem expressivos, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, tá? Eu comecei, lógico, eu mudei de produtos, né? Mas sempre fui um vendedor. Então, assim, os meus números sempre foram números fora da curva, tá? No mercado. Então, tinha esse mês que eu jeito vendia simpático, né? 5 milhões, tinha mês que eu vendia 10, tinha mês que... Então, assim, era Como sempre corretor. como Como corretor. Que é isso, Sidney? Não, É. Tem que aprender com você, cara. não. E por que isso? Porque assim, ela era minha gerente. E aí você sabe, você começa a vender, aí a imobiliária quer, não, você vai ter que ser gerente. Eu falei, não, É. a gerente aqui é minha esposa, ela é a gerente, então eu quero continuar como corretor. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você não quis falar, mas eu vou deixar você falar. Tá. Você é um cara muito humilde, cara. Sabe por quê? Porque mesmo você tendo a sua esposa, porque vocês são cristãos. Sim. Tem aquela questão do cristão que a mulher, o homem é o cabeça. Sim. Mas mesmo assim você entende que a sua esposa tem mais experiência, você entende que ela, você elogiando ela aqui, honrando ela, cara, dá pra ver a sua humildade e seu coração nobre. Eu acho que assim, a gente, como, não só como um cristão, mas a gente. O homem, ele só cresce se ele evidenciar a mulher dele. É isso aí. E hoje eu estou aqui conversando com você e, logicamente, nós com sucesso, graças a ela. Legal, Porque né? ela entrou na minha vida no momento certo e hoje nós damos os braços, mas assim, como que ela me ensina uma coisa e eu posso querer ser melhor do que ela? Não. O homem que não escuta a sua esposa fica pobre, Ah, né? É. cara, e é verdade. Eu sofri no começo muito com isso, porque eu vinha de umas coisas muito erradas, sabe? Fazia Sim. umas coisas muito erradas e ela sempre. E ou seja, sabe o que eu tive que fazer? Pra mim não chatear ela, eu tive que abrir mão de outras coisas que eu fazia porque Uau. ela não gostava. E a mulher, quando ela te fala uma coisa, cara, não é porque ela tá querendo. Ela tá assim, ela te tá dando um toque. Se você for inteligente, você vai ouvir, para, absorve a informação e depois você vai ver o que vai acontecer. E sempre, às vezes, a maioria das vezes, ela tá certa. Mas vamos no ponto aí, a pergunta que ele não quer responder, Luciano. Quantas vendas que foram? Eu vendi 14 unidades. Agora? Não. O ano passado, né? É, foi o ano passado. Foi o ainda lançamento pelo do outubro. High Wonder. Isso. No mês, no mês. lançamento. Eu vendi 14 unidades, fora as outras que era de lead. Esse aí foi do meu relacionamento pessoal. Exatamente. Mas sempre, assim, a gente tinha um segmento, né, dentro de casa que não podia entregar o lead de alto padrão para qualquer pessoa. E ele sempre nessa estileira, nessa. Claro que tem um toquezinho meu aí, Tem. tá? Não pensa, Tá não. vendo? Você tá vendo? E, e aí eu sempre muito bem alinhado, então sempre eram os olhos, não, tem que direcionar para o Sidney. E então ele fez algumas boas vendas aí, o apartamento mais do valor mais expressivo nesses 4 anos. Imagina, nem eu em 11, Foi em quanto? Não 14 pode falar o anos, valor, vou falar o valor. 6 milhões e meio. Olha que legal. Foi um Sidney. produto da Gafisa. E O meu agora foi 10 milhões e meio que eu mais vendi. Olha mas- 10 aí, ó. bem? Coisa linda. Cara, é assim, não tem como você não se apaixonar por isso e você ver que, assim, não, lógico, você vender 10 milhões e meio, ou seja, 6 milhões e meio, eu demorei um ano pra fechar o cliente, cara. Mas ele teve muita paciência. E nesse ramo, fica aí o recado para os corretores que estejam nos ouvindo, né? Tem que ter paciência, resiliência, né? Resiliência. Então, assim, tem que estar preocupado com isso, tem que ter paciência, porque não é todo mundo que está ali que nem nós. Nós estamos ali em cima do telefone, no objetivo. Só que o cliente, e um cliente de alto nível, né? De alto potencial, ele não vai estar 100% no celular. Ele vai estar entre um momento ou outro no helicóptero lá para uma reunião. Ele vai estar em reuniões com grupos de investidores, ou até mesmo, às vezes, falando ali via meeting mesmo, mas tendo que estar concentrado, porque está, inclusive, falando internacionalmente.
Porque uma pessoa, para estar comprando no mínimo aí 5, 6, 10 milhões, ele Não é desocupado, não né? é, Trabalha não é muito, né? desocupado. Trabalha muito, Ele né, trabalha cara? muito. Então fica esse recado, né, que tem que ter resiliência e ao mesmo tempo paciência para esse mercado você se manter. Mas depois que é picado, né, Já era. já era. Tu até tenta sair, mas não consegue. Ô, É Luciano, muito bom. eu queria entrar com você. Eu sei que você é do mercado gaúcho. O mercado gaúcho tá numa ascensão muito grande. Os caras tão violentos. Tão violento lá. Violento Fala demais. que é a Dubai brasileira lá. Meu Deus do céu, Exatamente, cara. principalmente balneário, né? Balneário. Eu tive lá, eu vi lá. Eu Já acho foi muito lá? bonito o mercado lá. Os prédios, né, são bonitos. Mas eu percebo que quando você veio para São Paulo, você viu que é algo diferente. Totalmente. E Totalmente. você foi para uma das escolas que eu respeito aqui, que eu acho que é uma das escolas que ensina todo mundo. A Biara Lopes, Fernandes Melo, eu acho que é uma das maiores imobiliárias que tem em São Paulo. Exato. E é onde que treina a galera. Não, totalmente. Eu sempre digo que é a graduação do mercado, né? A Lopes aí, com todo o meu respeito, com essa empresa, foi aonde que eu comecei, né? E eu sempre conto essa história para todo mundo, que o meu primeiro gerente, eu trabalhava no segmento telefonia, só que eu queria ganhar dinheiro. E eu nunca fui muito Tudo bem, eu tinha que respeitar os horários, mas eu nunca gostei muito de horário, Ficar assim, presa. de ficar presa. Tanto é que eu sou formada em prótese dentária, poucas pessoas sabem disso. Fiz 2 faculdades, mas nunca terminei, porque foi bom. Todas elas Você foram não boas, exerceu. só que eu não concluí. Não cheguei a exercer e nem concluí a formação de universidade, mas a prótese dentária, sim, me formei, só não tirei a carteira, porque eu nunca pensei em ficar numa sala trancada com uns objetos ali, e o meu único sócio seria o dentista. O conceito da múltipla, como eu estava te falando, é até legal aqui para os corretores que escutam vocês, né, que tá escutando esse nosso bate-papo aqui. A Multiplan é o shopping ali que tem no Morumbi, na Anália Franco, que é onde tem aquele Bzinho, que é em forma de uma borboleta. Só para todo mundo saber, ela nasceu em Belo Horizonte, que é onde tem esse trevo, né, que faz esse Bzinho aí. E lá em Porto Alegre, no Cristal, lá no bairro, ela chegou lá e se estacionou. E quando ela estacionou lá, veio os prédios dela e mais algumas que ainda tá com projeção ainda de lançamentos lá. E eu vi os corretores. Vim lá encomendar o celular. E eu digo, nossa, mas que profissão é essa, né? E eu comecei a observar, daí comecei a conversar. Descobri a profissão corretor de imóveis. Só que eu não queria ser qualquer um, eu queria fazer um negócio bacana. Então eu fazia a faculdade de administração, eu fazia um curso de prótese, porque na época eu não estava formada ainda. E eu digo, pai, eu vou ter que abrir mão de algum Nossa, desses estudou muito, dois. hein, Cid? Muito. Mulher gabaritada, hein, Cid? Eu vou ter que trocar uma dessas duas e focar nesse negócio, porque pelo que estão me dizendo é bem promissor. E para estar encomendando iPhone é porque ganha bem. Eu digo, poxa, então é aqui. Aí fui escrafunchar, né? Fui buscar as escolas. E aí é onde eu escolhi a CM, 1 ano e meio presencial. Eu tive aula com engenheiro, aula com direito imobiliário, aula com matemática financeira, tudo presencial. E foi muito caro aquele curso. E chegou um momento que eu eu não conseguia mais nem pagar. Tanto é que eu fui pagar depois que eu entrei pro mercado. E aonde eu peguei e consegui voltar lá e pagar. Mas antes disso, devendo, eles não davam diploma para mim poder dar entrada no meu Cresce. Que lá no sul a gente fala Cresci, né? Aqui em São Paulo que é É Cresce. engraçado, né? Tinha um amigo meu do sul que falava, cresceu. Eu falei, cara, fala direito. Ele falou, mas lá é assim mesmo. É assim. Eu ficava brigando com ele. E ela sempre fala, ué, que cresce? Nossa, Que cresce? E aí foi onde que eu acabei emitindo, né? Consegui sempre tem que ter uma amiga advogada. E aí foi aonde que eu falei pra minha amiga, e digo, olha, e eu não queria mais ficar na operadora que eu trabalhava, né? E aí ela ligou pra escola, deu um carteiraço lá neles, que eles não podiam estar retendo meu certificado, mas que eu ia pagar.
Eu sei que eu mandei currículo, na época era currículo, né? Não hoje que tem muito RH que Caiu o capta, né? RG, caiu um RG, já virou corretor. Pronto. E aí foi Hoje ele nem onde... cresce, né? É fogo, né, Exatamente. cara? E aí Bolinha. acabei sendo chamada na Lopes, né, lá em 2011, final de 2011, porque eu me formei no início de 11, né? Depois de um ano e meio já estudando. E aí fui chamada e eu fui para uma entrevista. Nessa entrevista eu disse, olha, como é um estágio, olha só como é que é. Como é um estágio, eu quero, eu trabalho das 2 às 10 no shopping e trabalho aqui das 8 até a 1h30, que é o tempo que eu tenho de chegar até lá. Aí o diretor, muito meu amigo até hoje, Luciano Machado, hoje ele é dono de uma das franquias de Florianópolis. Ele levanta e diz assim, a hora que tu decidir vender imóvel ou celular, quando tu decidir vender imóvel e não dividir imóvel com celular, tu me procura. Levantou e saiu e me deixou. Doeu. Então, hoje, eu sou muito Esses criteriosa. posicionamentos são bons, cara. Muito, Muda, dá um turning point, um ponto de virada na nossa vida. muito. Ele ajudou, no caso dela, ele falou assim, ele poderia falar assim, olha, vem, vai fazendo aí. Mas se ele não fala isso pra ela estaria tentando os dois até hoje. Você sabe que isso eu acho que o posicionamento desse gestor ele é super importante, porque Muito. você ilude muita galera de corretor deixando lá o cara, que o cara tá meio termo, né? É. Meio termo tem Muito. como dar resultado? Não tem, não tem. E eu sou muito criteriosa Não nas tem. minhas contratações. Sou muito ríspida mesmo nas minhas contratações. Porque assim, eu tô te dando todo o embasamento e você só tá entrando com o corpo, as tuas vestimentas e o teu custo, que tu estando em casa ou não, é o Tá custo que tu gastando. vai ter. É isso aí. E aí, seguinte, daí chega o corretor e daí quer dividir com Uber, quer dividir com XYZ. Então, assim, Luciano, você contrata bolinha, calça branca? não. Só corretor de mercado? Ou ele Por tem que quê? ou ele tem que fazer o curso. O estágio, né? É, Mas, sim, você acha melhor contratar a pessoa que é cara que já vem do mercado, experiente, ou cara que você vai conseguir desenvolver? O que você acha? tudo depende. Depende a meta da empresa ali, da tua contratação. Tudo depende. Mas se um cara chega para mim, eu tô com muita vontade, só me dá uma oportunidade, tá? E eu vou ficar internamente, mas eu vou vindo todo dia aqui, mas eu não vou atender cliente, tá? Eu dou oportunidade, eu deixo ele ingressar. Entendi. E vou extremamente me dedicar para ele. Vou entrar aqui na brincadeira aqui, que você falou que o Sidney, você dá um toque aí da sua beleza aí. Ô Sidney, eu sei que vocês foram pra Europa agora, viajou, e eu até brinquei aqui com o diretor aqui, né? Certo. Falei, cara, esse estilo seu todo aí, cara. Você ainda não foi pro digital ainda, cara. Não grava vídeo, não fala sobre as suas vendas. Por quê? Qual que é? Viu aí, Luciano? Agora que eu falei pra você que eu ia pegar ele? Meu Deus. Pega, Jeff, Ô, porque Jefferson, que esse cara, tem que dar uma custada aí. eu vou te falar, por mais que eu sou conhecido no meio publicitário, então eu já fiz campanha para as empresas multinacionais, Leroy Merlin, Claro, Itaú. Só trabalhei com uma empresa de nome, tá? Graças a Web Deus. Motors. Que isso, mano. Então, assim, em rede nacional, né? Trabalhou pros outros, agora que você tem empresa, você não trabalha pra você. Pois é, cara, tô vacilando, não tô não? Muito. Mas ele tá no caminho, eu já Mas tô consegui no- Não, mas mudar você as veio aqui pra vestimentas mim. dele. É. Ele não se vestia assim? Não, Não vestia. queria botar um Nossa. sapato? Sério? É mentira? Você imagina, né, cara? Eu todo fashion, todo solto, largado. Hein, Jefferson, todo solto, largado. E você vai ter que usar terno. Cara, e terno às vezes deixa, né? Desconforto, né? Desconforto. Mas, Mas tem uns ternos hoje bons, né? cara, então o Que, que, que você chica, terno. esse no caso ele não fala português, né? Mas eu vou falar pra você assim. A gente trabalha com alto valor, né, Jefferson? Então o que acontece? Cara, a tua apresentação, como que você vai falar para um cliente que vai te comprar 5 milhões e você chega lá de qualquer jeito? Chega lá todo torto. Então, Mesmo que o cara vai comprar 300 mil, não, eu mas acho que a gente tem que manter um profissionalismo. acho que assim, a tua
entrada, né, cara? Você tem que estar bem, você tem que estar apresentável, você trabalha com alto valor, um sonho das É um pessoas. sonho, Então, né? acho que a apresentação do corretor Pessoal é todo. é tudo, cara. Dress code tem que estar alinhado. Tem que estar Tem bonitinho. que estar Tem bonitinho. que estar, senão não, né? E lógico, né? Independente. Não é só vestir bem, você tem que também trazer o resultado. E eu, graças a Deus, com Estudar, né? estudar. Principalmente. E Eu cobro muito isso do meu pessoal. mas pra mim, assim, até que parece eu trabalhando, parece ser fácil, né? Mas por quê? Cara, tudo é experiência, né, cara? Não adianta você querer falar que Qual que foi seu maior desafio quando você entrou na profissão corretor de imóvel? Principalmente você que veio da área de vendas, você teve que desprogramar algumas coisas. Ou você já chegou vendendo? não, assim, Você teve alguma dificuldade? tive. A dificuldade que eu tive foi assim, Jefferson. Primeiro que assim, eu mudar o produto, tranquilo. A região eu já conhecia. Já conheço as regiões, lógico, nobre de São Paulo, já conheço. Então me ajudou bastante. Só que é o seguinte, a venda, ela é uma construção. Para você montar o funil de venda, foi aí que a Luciana entrou no negócio. Porque assim, eu fazia do meu jeito lá, falava do meu jeito, tá. Só que é o seguinte, A maioria se você faz, não né? cria o Quer funil de fazer. venda com o cliente, porque assim, cara, você tem que primeiro ouvir, não falar. Você tem que ouvir o cliente. Você tem que entender a dor do seu cliente para você poder ajudar ele. Como que você vai ajudar o cliente se não sabe o que o cliente quer? Porque o cliente ele não sabe o que comprar. Então você vai fazer um filtro com o cliente e você vai absorver esse filtro que o cliente te passou e você vai direcionando ele. Aí você mostra esse e ele fala assim, olha, de repente eu posso ir um pouquinho mais. Tá bom, então vamos um pouquinho mais. Então, até eu agariar essa informação que a Luciana foi batendo na tecla, até eu pegar, depois que eu peguei, eu falei, agora Já era. Agora já é. sozinho. Não, agora, assim, acho que demorou quantos meses pra me vender, meu velho? Na verdade, em 40 dias, Em né? 40 dias Hoje eu é minha vendi. média. Eu vendi em 40 dias, só que eu vendi 40 dias pelo telefone pra uma cliente na Bahia. É. Tá? O produto, inclusive, era Canopus. O Roberto que Roberto, era Roberto somente... diretor lá. Exatamente, era só ele, né? Que estava comandando essa área, então era ele que atendia nos... Hoje tem uma equipe O grande Guilherme, ali. tem os meninos lá, tudo Inclusive lá. o Guilherme É com vocês é também? com nós A lá, gente também. da aba do Rodrigo. Sim. Então, os meninos super especiais. Gente boa mesmo, eu gosto muito deles também. E o Roberto nem se fala. Ontem ainda encontrei um que trabalhou com ele lá atrás. E a gente trocando ideia da questão da Tegra, que nós estávamos lá. Então, assim, muito gente boa. E daí foi justamente nessa época aí. Era o Brigadeiro, né? O lançamento do Brigadeiro. Brigadeiro Faria Lima. Isso. Não. Não. É o Brigadeiro Do Terminal Bandeira, ali. É, do Terminal Terminal Bandeira. É, Isso. da Que 23, legal. né? E, Sidney, eu sei que você foi rápido, você pegou rápido. Porque Sim. você teve uma gestora ali que potencializou e a sua esposa. Eu acho que quando você tá. Tem uma questão que quando você tá mais presente, a convivência ela faz muita coisa, né? Mas eu percebo assim, Sidney, hoje como empresário, você tem corretor. Você consegue enxergar isso nos corretores da equipe para levar eles a desenvolver? Eu consigo. É mais fácil, porque quando você já faz, Jefferson, quando você já criou a metodologia de trabalho. Porque deixa eu tentar aqui explicar um negócio aqui, porque tem cara que gosta de ser corretor, tem cara que não gosta de ser gestor. É. Você é corretor ou gestor hoje? Então, assim, Não é? Não tem isso ou não tem? assim, Tem. a minha parte Boa de. pergunta, Jefferson. Boa pergunta, tá? Vou te falar assim, eu também sou gestor, tá? Eu já tive outras empresas, mas hoje com um pouquinho mais de experiência, logicamente. Mas assim, chega um momento que hoje a gente tá dividindo um pouquinho. E eu vou tomar conta dessa parte também de gestão, porque senão fica tudo nas costas dela e fica Mas tô muito mais preparando pesado. ele aos pouquinhos. e Mas aí, o que é no acontece? tempo dele. A questão da gestão eu estou preparado e eu consigo ter essa visão. Porque se a pessoa deixa. Porque assim, não adianta você querer implantar. Ninguém implanta nada. Não Só que a implanta. pessoa tem que se permitir. É isso aí. Se a pessoa se permitir, vai longe, porque o que acontece? A nossa metodologia dentro da Crédito Real Views é trabalhar e resolver os problemas dos nossos clientes. Quando a pessoa entra e
abraça essa metodologia, ele automaticamente vai ter resultado. É a cultura, né? É a cultura. A nossa cultura é essa. É, e é interessante isso, cara, porque quando você reconhece o que você é bom, você consegue trabalhar o ápice ali e o desenvolvimento total. Com certeza. Porque às vezes eu vejo assim, tem muito corretor bom de mercado, aí vai abrir a imobiliária, mas aí vira um fiasco, não É vira? isso mesmo. Vira, porque, assim, Muito. primeiro que é uma responsabilidade muito grande. Você que é dono de imobiliária, você sabe muito bem disso. Então, assim, puxa vida, você que está por trás da imobiliária, você tem que, além de ser a cabeça do negócio, se você não direcionar, não vai ter resultado. Se você está trazendo pessoas para mudar a vida dessa pessoa, porque o mercado imobiliário faz você mudar de vida do dia para a noite. É isso aí. Mas com dedicação e seguir ali a jornada certa, né? Luciana, a gente tava falando aqui no off, aqui, não vamos falar nome não, por favor. De uma empresa boa que aconteceu isso. Colocou um gestor que caiu de paraquedas que nem sabia o que era vender. Você falou que não sabia vender nem emprego, né? Não Exatamente. vendia nada, né? É, cara, e aí não tem como, assim, eu acho que assim, para você falar com propriedade, você tem que vivenciar. Pô, nada é melhor do que você tá com a mão na massa, cara. Você tá falando, você vai falar pura verdade. Realidade, É velho. realidade pra pessoa. Falar assim, cara, eu faço. Funciona. E por isso que eu tenho um resultado. Não é que eu sou melhor do que ninguém é melhor do que ninguém. Só que se você executar, e você, puxa, executar o teu tempo, porque precisa de tempo. Você acha que o mercado é mentiroso? Mercado imobiliário? Tem muito mentiroso no mercado imobiliário. Tem muito mentiroso. Tem muita fake news no mercado imobiliário, cara. Mas assim, nós não estamos aqui pra falar de ninguém. nem Não. pra- Não, mas é a gente bom tá falar a aqui- verdade. A gente tá aqui porque é o seguinte, cara. Assim, não adianta assim você falar que. Ai, que eu tô vendendo 50 milhões. Aí daqui a pouco você vê o cara ali. Tipo, Pedir dinheiro emprestado. não, pedindo. Vai tomar um café com o cara fala, na hora de pagar a conta, o cara fala, vou no banheiro ali rapidinho, eu já volto, entendeu? Então, eu até falo pra Luciana. É que assim, ó, né? eu acho que, vou dar um ponto de vista aqui. Como tem hoje a internet, né, e tá muito fácil na palma da mão, tu coloca ali o que tu quer, certo? Tu coloca ali o que tu queres. Então, aí é uma questão se quem lá do outro lado da telinha vai acreditar ou não. Então, tu coloca o que tu quer. Mas hoje aqui a minha preocupação maior é com o cliente, né? Que é ele que nos remunera. Se não tiver ele, pelo menos no segmento que nós trabalhamos, a gente não tem salário, né? A gente não tem retorno financeiro. Então, a gente tenta, às vezes, a gente perde negócio, mas não perde o cliente. Então, esse é o DNA que a gente quer entregar para o nosso cliente, e é onde que eu tento não, eu todo dia bato para os meus corretores, né, a minha equipe, o Sidney, que já está nessa vibe aqui comigo, que perde a venda, mas não perde o cliente, tá? Então, a gente está muito batendo nessa questão, o cliente é o mais importante, em todos os momentos que a gente for falar, o DNA da Views. E existe essa jornada da paciência, a jornada de deixar ele no tempo dele. E assim a gente vai galgando aí nosso caminho, sem atrapalhar ninguém, sem estar julgando, querendo falar aí dos nossos colegas. Mas o objetivo é o cliente sempre. Sim. Juliana, tem uma parte do programa aqui, ô Sidney, Certo. fala que é o corretor tete a tete. Ah, Olha aí, ó. Quem que é a ponta da lança hoje, o que movimenta o mercado, é o corretor. Eu acho que o corretor é o maior ativo do mercado imobiliário. Pode ter incorporadora que movimenta a economia, pode ter os grandes construtores, mas se não tiver o corretor vendendo, não vai acontecer nada. e isso eu te falo, qual sentido? Porque até mesmo as construtoras, hoje, eles se atinaram para isso. Porque, cara, às vezes o corretor é deixado de lado. Sim. O corretor é que resolve o negócio. O corretor que vai lá, pega na mão do cliente e leva lá no consultor e fecha o negócio. Tem lá, a gente precisa de braço, que é, por exemplo, fechamento. A Luciana, cara, ela é assim, ó. É muito brava, velho. Ela, assim, ela pra fechar o negócio. Cuidado para não, né, ficar, né? Ela assim, ó, modesta parte falando, assim, a parte de fechamento dela, É muito boa.
Cara, o cliente, ele não quer comprar. Ela fala assim, você vai comprar. Ela começa a fazer as contas ali, entorta pra cá, entorta pra lá, daqui a pouco o cliente fala assim, ó, tá aqui a Na verdade, a gente documentação. motiva, né? Todo mundo tem vontade. Todo mundo entra num plantão. Ou se não entra, entra na internet que tá mais fácil. Você sabe que eu acho que uma das partes da venda, eu até quero entrar na parte do programa aqui, mas Hum. a parte da venda que eu acho a mais difícil é o fechamento, a negociação. Porque o encantamento é fácil, o corretor faz Sim. isso. Levar o cliente pro plantão é fácil, para Sim. quem já Sim. começa a ter habilidade. Sim. Exato. Mas o fechamento, o finish total é o mais difícil. Porque tem umas pegadinhas ali, porque se ela não fala, porque assim, o cliente que tá comprando, ele não sabe, Fábio. Tem muita Jefferson, coisa, né? ele não sabe como comprar um imóvel. Aí ele já vem na cabeça dele que é difícil comprar um imóvel. Na verdade, ela mostra de um jeito que o cliente abre e fala assim, pô, não sabia que era tão fácil de segurança, comprar um né? imóvel, né? E a gente que tá aqui do lado de cá, que tá recebendo o cliente, a gente tem que proteger o cliente de todas as É pegadinhas isso que aí. possam acontecer na vida dele. Porque na hora que ele vai comprar um imóvel, muitas das vezes, é só mil maravilha, cara. Mas na hora que você efetuar a venda, tem um pós ali depois. Que você tem que ficar atento também, junto com a construtora. Que aí o cliente vai ter trabalho. Não precisa deixar o seu cliente passar trabalho. Se você sabe de tudo, né? Essa transparência ela é válida e nem todo mundo valoriza isso e ensina isso e transmite isso. Fato. Muito, muito realidade. Sim. Mas vamos lá. Queria te perguntar o que é o bom corretor para você, Luciano? Dedicado. O cara que acorda e dorme pensando em aprender, em saber o que tem hoje no mercado. Estar andando na rua, olhou um projeto, se ele não sabe de que é aquele projeto, ele vai procurar para saber. Então, o profissional que se destaca é o profissional que afia o machado todo dia. É isso. O que é um bom gestor para você, Sidney? O bom gestor, Jefferson, Gerente de vendas, né? Um coordenador de é vendas. o coordenador, o gestor, na verdade, assim. Coordenador e um gerente. Isso. Nessa esfera. O que é um bom gestor, né? O Nesses bom dois- gestor é o cara que fala a verdade, tá? Não dá tapinha nas costas e deixa a pessoa ser quem ela é com o conteúdo que ele já absorveu dentro do mercado imobiliário. Isso é um bom gestor. E lapidando. Forte isso, você falou, hein, mano? Muito bom. Bem Isso. resumido, e bem sucinto E bem e sucinto real. e real, porque, cara, não tem que mentir. O mercado tá aí. O mercado tá aí. Coisa mais linda é o mercado imobiliário. E o nosso país, cara, tão pequeno ainda com relação, falando de mercado imobiliário. Acho que é menos de. No geral, acho que é menos de 1%, pô, a população tem um imóvel. Jefferson, é muito pouco, O cara. déficit habitacional é gigante, né? Muito. Assim, é gigante, tem muito ainda a crescer. Lógico que São Paulo não é parâmetro, né? São Paulo, assim, absurdamente. A gente foi pra fora, a gente viajou pra fora, a gente vê, porque lá fora tá estagnado, né, cara? Construção é muito medieval, muito antigo, né? São Paulo é muito vivo, cara. Muito, É muito. muito vivo. E você vê que aqui, comparando o nosso Brasil com a cara de São Paulo, é primeiro mundo, né, cara? Sim. É primeiro mundo. Só ainda a população ainda não absorveu esse primeiro mundo ainda, Não. entendeu? E tá muito aquém ainda, né? Tá Metro quente. quadrado de São Paulo é mais barato que de Angola, um país subdesenvolvido. Cara, E assim, pegando um gancho do que nós estamos falando, só agora recentemente a gente fechou 2 negócios com clientes dos Estados Unidos. Eu não me lembro agora o país, mas 2 clientes de fora que estão investindo no Brasil, trazendo dinheiro trazendo pra cá. dinheiro para cá. E diz que nos próximos 10 anos, o Brasil, a tendência de valorização de investidor, de investimento, de retorno, vai ser muito expressivo. Sim. Então, assim, a gente entende que a gente está na melhor cidade do Brasil. A gente entende que é uma cidade extremamente desenvolvida, é onde que tem um pouco de cada país, pouco de cada cultura. E isso é incrível. Então, a gente está no melhor lugar. Voltando um pouquinho lá do sul, né, Balneário, que é uma Miami, É a Dubai, né? a Dubai, no Brasil, não tiro uma vírgula do que falam. Porque realmente, ela tem todo um cuidado, desde de esmola na rua.
Se alguém vir te pedir alguma coisa, tem uma placa lá informando que você Não pode, né? chame, que você não pode e que você ligue no número lá, que eles vêm, uma equipe recolhe essa pessoa para entender o que está acontecendo. Então imagina se esse modelo chegasse, principalmente em São Paulo, aí se estourava no norte. Porque aí aonde já é Tá consolidado ali, já né? está Tá consolidada. consolidada, é uma cidade modelo, né? É um modelo de negócio muito abrangente. Só que, assim, trazendo aqui para São Paulo, né, Jefferson? São Paulo, nós temos os miolos aqui, as regiões nobres, que ainda também a gente pode trabalhar aí no metro quadrado de 45, 60 mil, até 70 mil reais o metro quadrado, Chega. dependendo do projeto, né? É. Dependendo da construção. Mas ainda não temos tão abrangente assim, né? Porque São Paulo é muito grande, né? Sim, é isso Paulo é mesmo. muito Não, e não grande. tem quem não conheça São Paulo. A gente que viajou recentemente, andamos aí por 5 países. Eu tive mais dificuldade com a língua, ele já não. Ele conseguia se comunicar super bem e falava que nós éramos do Brasil, São Paulo. Ou melhor, nem falava Brasil, falava São Paulo. Aí a pessoa, Brasil. Então, assim, tenho certeza que a gente está no melhor lugar. Tá no melhor lugar. Todo mundo fala, eu quero ir embora. Ok, é interessante pela qualidade de vida. Mas hoje aqui a gente consegue ter, desde que tu saiba traçar esse caminho. Então Sim. hoje a gente gosta muito, a gente tem certeza que nós estamos no melhor lugar. E cada vez mais a gente quer crescer aí juntamente aí nessa bacia aí dos profissionais do mercado imobiliário e todo mundo aí se unindo a um objetivo. O que que é um bom proprietário de imobiliário? Proprietário, no seu caso, vocês dois aí, Ok. o que que é? Desculpa, não entendi O a que que é um bom proprietário de imobiliário? Eu acho que assim, ele não deixar subir a cabeça. Eu acho que é a primeira esfera aí do negócio é não deixar subir para a cabeça. Nós que estávamos do outro lado e hoje a gente está numa outra cadeira, né? A gente entende quais as dores, então a gente sabe entender mais rápido a dor e resolver. E a humildade sempre, e Deus, mais ainda, em primeiro lugar de todos os pontos que eu coloquei aqui nesse momento. E dando um adendo aqui, Jefferson, do que é ser um bom gestor de imobiliária? O que é? É você saber que você pode transformar vidas. Porque na hora que você traz uma pessoa do zero, traz pra tua vida, que você transforma a vida dessa pessoa, cara, isso não tem preço. Sim, Isso não tem preço. Então, acho que você trazendo a gestão, você que está por lá de trás do negócio, é você trazer pessoas para a tua vida, fazendo com que a vida dessa pessoa possa ser melhor. E acho que isso é resumindo aí o que a Luciana falou também. Luciano e Sidney, eu queria perguntar pra vocês, quem que é o Luciano e quem que é o Sidney? Pessoal, você vai saber agora. Pode responder. Quem que é o Sidney? Cara, o Sidney é um cara autêntico. Quem é o Sidney? Quem é o Sidney? É isso. O Sidney é um cara autêntico, totalmente. Eu acho que eu sofro muito por causa do meu coração, porque assim, eu acredito nas pessoas muito. E às vezes até ela briga comigo porque ela não entende por que eu sou eu sou tão dado, sou tão. Porque assim, Deus deu um, traçou algo na vida da gente aqui nessa terra, Jefferson. Pra quê? Não só ser uma pessoa normal, mas fazer a diferença na vida das pessoas, independente se essa pessoa é da tua família ou não. Então, Proposta. a essência da minha vida cara, eu fui um cara que fui criado sem pai, mas a minha mãe é assim, eu nasci em São Paulo, na frente do Parque Ibirapuera, e a minha mãe me levou juntamente com meu pai para Bahia, pro sertão. E o meu pai saiu para fumar um cigarro e sumiu. Eu conheci meu pai agora com 40 anos de Que idade. isso, mano. E eu fui criado lá na roça por meus avós, que hoje faz 10 dias ou 15 dias que eu perdi a minha avó, Meus minha avózinha. sentimentos. Mas, cara, eu tô super feliz, porque a minha avózinha, ela viveu 95 anos de muito amor, sabe?
e me deu uma estrutura de vida que até hoje eu não tenho nem como agradecer, sabe? Então, o Sidney é um cara que veio para esse mundo para fazer a diferença, independente do que eu for fazer. Que eu sempre vou fazer com amor e sempre preocupado com o meu próximo. Amém. Que Tá? legal, mano. Isso Bonito, seu é olho um tá pouquinho. brilhando, mano. Tá quase chorando. É. Cara, Bom, eu isso. E a Luciana? Quem é a Luciana? Bom, a Luciana já. É a Luciana, né? Eu falo Luciene, É. Luciana. A Luciana, ela já vem naturalmente de uma cultura firme, mais traçada. E eu, como filha única do meu pai e da minha mãe, embora eu tenha minha irmã por parte de mãe, mas filha única do casal, né, do meu pai. Então eu trago na minha bagagem um jeito muito firme, muito frio. Hoje eu melhorei um pouco com a convivência com eles. Eu já Casamento tô há ajuda, né? 6 anos, A né? pedra vai burilando, uma burilando a outra. Aí vai se quebrantando. Vai se O quebrantando. vinho vai ficando melhor. A mistura é mistura. É Quanto isso. mais velho, o vinho é mais gostoso, não é? Então É. tem que ficar velho o negócio. Então, mesmo. hoje me sinto um pouco mais sensível, digamos assim, mas pela convivência dele estar do meu lado. Precisava de um cara igual o Sidney pra você. Eu aprendi a ser realmente mulher e não ser o homem da relação. Hoje ele me ensinou isso. Embora eu tenha uma postura, porque às vezes demanda eu ter, né? Mas quando eu saio de cena, eu sou a mulher do Sidney. Eu, né, curvo para ele, porque eu nunca fui de me curvar, tanto é que depois de praticamente 18 anos, na verdade, eu fui sempre solteira, Sempre né? independente, né? Sempre independente, sempre solteira, nunca quis me amarrar com ninguém, nem ser submissa a ninguém. E há 6 anos eu venho aprendendo com ele, e é onde eu aprendi a ser mulher de verdade e ter essa curvatura pro Que legal, hein? marido, né? Tô Então, descobrindo coisa aqui hoje, hein? Ah, isso é legal, isso é legal. Até mesmo pra gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui, Jefferson, sabe o que acontece? Quando você está disposto a abrir seu coração e ouvir, porque assim, da mesma forma que ela aprendeu comigo, eu precisava da parte dela também, porque foi não uma troca adianta, bem legal. assim, não adianta você também se doar tudo, porque você acaba sofrendo muito, cara. E eu vinha de um momento de muita sofrência, sabe? Assim, sofrência de vida, mas por quê? Sempre querer fazer o melhor pro próximo, sempre ser muito verdadeiro. E, na verdade, cara, muitas das vezes as pessoas se aproveitam disso. E vinha me sugando muitas das minhas energias e eu não tinha resultado nenhum. Depois que ela entrou na minha vida, que aí eu fui vendo o jeito dela e ela foi me ensinando. Falou, não, você tem que ser isso mesmo, mas você precisa mudar aqui e aqui. É Porque isso. senão você vai acabar pisando sempre no espinho. Sim. Porque que acontece? Cara, se você se doar tudo para as pessoas, você não vai. Você não se doa pra você. Ó, pega um pouquinho disso que você está fazendo aqui, pega um pouquinho para você. Aí, pô, isso me evoluiu assim, tanto, que hoje eu falo assim, puxa vida, Cara, uma mulher sábia na vida de um homem, ela faz toda a diferença. faz toda a diferença e eu sou prova viva disso, porque. Lógico, não que não vinha tendo sucesso. Tive alguns sucessos, fiz sucesso, mas nada assim, tudo momentâneo, sabe? Um dia tava legal, aí passava Tinha outro mês. consistência, Não né, tinha pelo que eu consistência, Jefferson. Então, um mês eu tava rico, outro mês pobre. Um mês tava rico, outro mês E pobre. é o mercado Cara, igumobiliário isso, né? E aí, assim, entendi. isso. Sem querer, Na- eu tava sofrendo. Na realidade, né? Que é essa a próxima pergunta aí que eu vou falar, cara. Meu Deus. Hoje vocês estão vendo que eu tô pegando vocês Mas surpresa não aqui, pode né? bombardear tanto assim, não. Pega leve aí. Era a nossa primeira entrevista. Vai devagarzinho. Tá bom? O Sidney e Luciana, eu quero perguntar pra vocês, qual que foi o pior momento da vida de vocês no mercado imobiliário? Pessoal ou jurídico? Se vocês quiserem falar. Jurídico não precisa falar, que agora a imobiliária tá no começo. Mas pessoal no mercado imobiliário. Porque as pessoas aprendem também com os momentos difíceis da nossa vida, sabia? Com Cara, certeza. você quer falar ou que eu falo?
Assim, Pior momento, acho que a gente não teve essa nós parte. dois. Você não vamos teve, lá. mas ela tem certeza não, que teve. É. Não, Então vamos falar É em porque duas você partes. chegou, cara. Você chegou, Ele já ela chegou, ela já É. tinha pavimentado algumas Já. coisas. não, ela tinha preparado, né? É. Ela já tava É. com a estrutura toda pronta, Sim. né? Então, assim, são dois momentos, né? Momento Sidney e Luciana e momento Luciana. A momento de Luciana, Né? fala Então, você. assim, o momento Luciana, Nossa. esses longos totais, 14 anos, o momento mais difícil para mim é que eu fiz tudo bonitinho, eu fui corretora, eu fui uma aluna na minha época que eu fiz tudo bonitinho. Eu primeiro estudei, primeiro eu me formei e depois tem a parte do estágio. E aí, no estágio, que foi aonde que eu contei a história do gerente que olhou para mim e disse: tu escolhe vender. A hora que tu escolher vender o imóvel, você me procura. Então, isso aí foi já foi o portão de entrada, né? Já foi a porta de entrada. E o momento que eu era corretora e eu estava numa imobiliária que no sul, em Porto Alegre, tinha a imobiliária Ducati, que ela começou. Ele tem o total respeito com o Felipe. Ele foi um cara que ele modificou totalmente o mercado imobiliário, que é onde começou a enxergar o investimento imobiliário no giro de capital. Tu comprar ali no pré-lançamento e girar e revender essa unidade ali no momento que faltava um ano, aonde que o esqueleto da obra já estava se mostrando, só que já não tinha mais unidade, porque foi resolvido no lançamento. E eu, para entrar nessa esteira foi muito difícil. Então eu nunca vou me esquecer o dia que eu fui para uma sala com o meu diretor e com o meu gerente, que inclusive o gerente foi o que eu ensinei a trabalhar. E depois ele passou a ser meu gerente, porque ele Olha vendeu mais isso. de 30 unidades num projeto lá do Rio Grande do Sul, né? E eu, aquilo ali estava me frustrando, porque eu era metódica, dedicada a trabalhar o cliente ali, porque no Sul eu fui estudada para isso, né? Foi a minha Escola, formação, né? a minha escola foi ensinada, foi isso. E quando eu me deparei que eu fui para uma imobiliária que o forte dela era esse nicho e eu tava ficando para trás, eu chorei muito nesse dia, nessa sala. E ali foi minha virada de chave. E aí eu até me emociono. E ali eu comecei. Ninguém me segurou mais. Que legal, hein? Aí passei de ser corretor normal É. a uma fechadora de uma equipe, de uma plataforma de mais de 100 pessoas. Uau. E eu agradeço muito essa escola. Que legal. Até me Forte, hein? emociono. É muito bom, né? O mercado imobiliário é poderoso, né? Mas não vai cortar essa aí, né? Corta Jéssica? não. Corta aí. Corto não. Cara, isso é que às vezes, né, dentro do mercado, você tem os momentos, né? Tem um momento de você celebrar, tem um momento de você se colocar e tem um momento de você falar assim, puxa, o que eu tô fazendo de errado, né? Todo mundo E passando todo- de mim. Ah, E eu ali, tipo, já há um bom tempo, né, trabalhando, e chegava as pessoas, Passando igual recebia um esse caminhão, né? treinamento e me passava que nem um trator em cima de mim. E eu digo, não é justo. Inclusive os bolinhas. Se a pessoa não tiver com estrutura e preparado, não vai não. Não vai. Não vai não. O cara, ele acaba fugindo. Ele tem que enxergar o que o mercado pode te entregar. Fala isso aí, que isso aí é importante você falar. Bom, vamos lá. Volta. Ô, Gabriel, conta aí pra gente e se você puder, mano, já marca isso aí pra poder editar depois. Mas não tira a parte do show, não, foi bonita. Ah, cara. Só tira onde que eu pedi pra apertar a pause, tá? Porque eu acho que isso aí Como dói, né? gera um institucional na empresa de vocês. As pessoas, quando você for trabalhar com vocês vocês podem mostrar isso. Falar, cara, é uma história de vida. As pessoas vão se Não, foi muito identificar. legal. É legal. Ô, Gabriel, vamos lá? Você conta, por favor?
Aí você segue falando aqui Oi? quando você chegou, amor. Pode ir? Abaixo aqui pra São Eu não Paulo. sei onde é que eu parei. Não, já acabou, já Já encerrou. acabou. Ele Agora é vai- você. Aí, Ponto. Agora é ô, tu. Sidney, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. Qual mensagem que queima no seu coração pro mercado imobiliário? Ah, que pergunta, hein, Jeff? Você também hoje tá pegando pesado demais, não tá não? Então, não. Bom, vamos lá, cara. Assim, o que eu deixo até mesmo um legado assim pro mercado imobiliário é que o mercado ele é tão lindo e pode transformar a vida das pessoas, só que as pessoas entram no mercado imobiliário e não se permite. Ela entra, ela não escuta, ela não enxerga, ela entra cego e sai cego. Porque se a pessoa tiver atento e ela observar o que, que o mercado pode entregar e a mudança que o mercado imobiliário pode fazer na vida dela, cara, isso não tem preço. Sim. Por que eu te falo isso? Porque assim, ó, um corretor de imóveis, se você falar assim, ó, pra uma criança, qual é o teu sonho? Eu acho que nunca teve um vídeo de uma criança falando que quer ser corretor de imóvel. Não existe. Eu acho que na face da terra não existe isso. Mas é uma profissão que é tão maravilhosa, que transforma a tua vida, que você não é engessado dentro do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ela pode te dar um mundo, cara. E deixa ser quem tu é. E deixa ser quem você é e bem É remunerado. isso aí. Muito bem remunerado, que pessoas que estudam 5, Não. 10, 20 anos, que estuda por uma profissão, você ganha muito mais que essa pessoa, cara. Só tendo o dom da palavra, tendo a sensibilidade para poder atender os seus clientes. Tem profissão mais maravilhosa do que essa? Não tem. Obrigado. E a sua mensagem? Mensagem aqui que eu deixo para quem estiver ouvindo, até por questões de. É minha única profissão, é a profissão que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. E cada dia eu busco ter mais. Procuro ter mais conhecimento para poder saber ao nível para poder uma pessoa adquirir seu patrimônio, né? Então, o recado que eu deixo aqui para os meus colegas ou futuros colegas, não trata a profissão como qualquer uma. Trata ela como prioridade, como você prioriza o seu filho, a sua família, tá? O que você gosta. É uma profissão que ela precisa muito de dedicação e ela não leva desaforo para casa. É isso mesmo. Forte. Forte. Forte demais. Sabe uma coisa que eu sei que quem são os proeminentes aqui desse programa são vocês, né? Vocês são os entrevistados e eu não gosto de falar muito não, mas eu percebo em vocês dois assim algo que vocês se respeitam muito. Vocês se amam muito de verdade. Eu vi você chorando aqui, ele chorou também, né? E esse respeito, essa admiração, eu acho que tem tudo a ver com o sucesso de vocês. Tem. E se não for esse respeito, essa consideração, até mesmo porque, cara, quando você fala do homem, é difícil o homem, pô, deixar a mulher ter sucesso. Mas por que não? Por que a tua mulher não pode ter sucesso na tua frente? Cara, não muda nada. Ela é um ser humano como outro qualquer. E é capaz de fazer. E faz com excelência o trabalho dela. Então, assim, cara, fica junto. Se une, né? Se une. Deixa ela ser quem ela é. E você vai aprendendo e vai somando. O objetivo é um só, gente. A gente já, inclusive, recebeu um casal de amigos nosso na nossa casa. E ela tem uma empresa de salgadinhos. E ele, inclusive, ele foi produtor de grandes cantores aí do mercado, né? E aí, ele inventando a roda, né? E eu disse assim, por que vocês não se unem? Ou seja, a gente deu um conselho para eles que tem que se unir. A não ser que realmente cada um tem muita A sua vontade, profissão, né? né? Tem já a sua profissão. E para se mudar radicalmente assim é mais difícil. Mas se tá perdido, ou se tu não tem ainda, tu não te uniu exatamente, não se encontrou exatamente, se une, né?
Independente se é mercado imobiliário, Ou qualquer outro segmento, né? não importa o segmento. Eu acho que tu tem que se unir e prevalecer. E isso está na Bíblia, né? Honrar pai e mãe e, ao mesmo tempo, você Sua se unir esposa. à tua esposa, porque vocês são um só. É isso aí. É isso aí. Forte. Forte. Que coisa, hein? Eu queria que, Sidney, você entrasse numa parte técnica. Porque eu acho que é muito legal, cara, as histórias. As histórias se conectam com as Sim, pessoas. sim. Né? Todo mundo carrega uma história. Uhum. Mas eu sei que vocês também têm questão técnica envolvida aí por detrás. Vocês não estão onde vocês estão, É. não é à toa. Pelo olhar dela pragmático, olhar de processo, de fazer acontecer, né? Ela falou uma palavra aqui, metódica. Ela dá pra perceber. Ela é assim. Essa pessoa firme que Uhum. sabe aonde quer chegar. E eu queria entrar nisso, cara, pra gente poder. A gente tá indo pra quase os finais aí, já tá quase acabando, já quase dando Mas uma já, hora. já. É, bem rápido Que aqui. isso, Sabe por cara? quê? Porque tem que ter o gostinho de quero mais, tem que ter o business. Então voltar aqui. A galera, se gostar de vocês, tem que colocar aqui no comentário, ó. Ei, pessoal. Ajuda aí, Bom, pessoal. espero que vocês estejam gostando. E aí, pessoal, eu queria entrar nessa parte, porque eu não queria perder essa oportunidade aqui. Eu queria perguntar pra você, Luciano. Eu sei que você é uma pessoa que dá pra perceber que você tem uma liderança muito ativa, assim, muito incisiva. Como que funciona o seu método de trabalho? Você consegue mensurar isso, assim, para os corretores? Como que você ensina? Se existe treinamento na imobiliária? Como que funciona todo esse processo? Pronto. Então, primeira coisa, por mais que o corretor tenha experiência, que ele já venha de outra empresa, é o beabá. Saber entender até onde ele tem de conhecimento. Não ele me chegar lá e dizer que teu cresce, sei lá, 150 mil lá, que tá mais ou menos uns 4 anos atrás. Não interessa para mim. O que interessa é a provinha que eu dou para ele, eu deixo ele me preencher e me entregar. Em cima dessa prova, Você dá uma prova pro é corretor? tipo uma provinha, um questionário É de, mesmo? de conhecimentos. Uau. Eu passei por esse processo aí, viu? Eu quero Todo ver mundo essa passa. prova aí depois. Todo mundo passa. Então são mais ou menos em torno de 25 questões, É o onboard da um entrada. onboard de entrada. E é onde que ali eu analiso e eu vejo o nível de conhecimento dele. E eu não quero copiado da internet. Eu quero como se fosse ele me explicar. A Ele tem que prova escrever. é dissertativa? Ele tem que falar oral? Não, ele tem que escrever. Ah, tem que escrever. Ele escreve e depois a gente tem um onboard daí pessoal. Cara, e é assim. Mas essa provinha que ela dá, Flavinha, ele tá sendo modesto. cara, e é assim, é o mel do negócio. É a entrada, né? É ali que tá, porque você não pode falar de algo que tu não conhece. Então, ali que eu vou mensurar o grau de conhecimento dele. E ali em cima eu crio uma estratégia de ensinamento. Entendi. E Você aonde eu ensina vou- de maneira geral para o time ou vai pontuando cada Não, um? eu vou pontuando cada um e é onde eu tenho também a treinamentos geral. Que daí eu falo um pouco daí Coletivo, né? E do pessoal. coletivo. Porque a gente tem que entender que cada pessoa tem um nível de dificuldade, mas tem um nível também de entendimento. E aí, em cima disso, a gente vai construindo uma equipe coesa, focada e fechada com a gente. Uau. E aí, Cid? Ele é bravo, hein, Cid? Não, é brava. É brava demais da conta, cara. Ela até mesmo pelo jeito dela, pela cultura dela. Às vezes lógico, né? Depois que a gente terminava o trabalho, que a gente ia pra casa, eu falava, amor, olha só, sabe a pessoa que você conversou lá, tal? Eu achei que você foi muito dura com ela. Porque às vezes você tá falando de um jeito que para você é super natural, só que a pessoa absorve de um jeito muito, ela leva pro coração.
Porque às vezes, se você falar a verdade, a pessoa dói, cara. Dói. Infelizmente. E as Só pessoas falando não- na verdade já sente. É, e a pessoa não tá preparada pra ouvir Não a tá. verdade. Porque tá todo mundo, muitas vezes, só passando a mão na cabecinha dele. E aí, vai, É, de eu já qualquer sou o jeito. tipo que eu não E ela é passo muito. a A mão. Luciana, Mas ela hoje é eu muito. tô mais cautelosa. Ela é muito direta, tá? E no decorrer dos anos, Vai melhorando, né? ela foi lapidando. Porque assim, ó, às vezes a pessoa tem muito conteúdo, só que ela não consegue implantar pro próximo. Ela passa de um jeito que ela sabe. Só que o jeito que ela sabe, a pessoa não vai ouvir. Porque a pessoa não tá com os neurônios preparados para poder absorver essa informação que ela deu. É isso aí. Imagina como é que eu vou absorver a informação que ela tem de 14 anos do mercado. E chega um momento que você cansa de ensinar. Sim. Você ensinando coisas corriqueiras, que são coisas normais, que pra muita gente não é normal, todo dia a mesma coisa, bater na Tá tecla, louco, é cara. cansativo. E ela é assim, pra mim, ela é assim, ó, uma inspiração e o jeito dela trabalhar é um jeito que é muito especial pra quem tem o contato conosco. Quem quer aprender, quem É. tá com vontade de estar ali. A pessoa Isso que eu vai digo. evoluir, não tem como não É, evoluir. não tem como. Não tem como não evoluir. Porque tem o beabá, tem a cereja do bolo, tá? Que nem nós estávamos falando do fechamento. Cara, o fechamento é a parte mais difícil do processo. E se Ela não é começar bem, o treino também não termina Então, mal. porque assim, o fechamento nada mais é do que o corretor já fez. Sim. Só que ela vai chegar com o fechamento, ela vai falar tudo que o corretor falou pro cliente, tudo que o corretor falou pro cliente e mais um pouquinho. Ela vai acrescentar, então, ó, o cliente já tá lapidado aqui, e ela vai chegar e vai dar no meio. Aí o cliente vem, senta na cadeira e fica confortável para poder fazer o negócio É dele. isso aí. Galera, muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Senti impactado aqui, aprendi muito com vocês. Imagina, a gente que de verdade. agradece. A gente que agradece o Jefferson, convite. aproveitando o gancho, tá? Agradecer aqui pela. Cara, que o seu trabalho é um trabalho segmentado, diferenciado dentro do mercado imobiliário. Que às vezes, aquilo que nós estávamos falando das fake news. Uma coisa é você criar um programa dentro do mercado imobiliário que você só escuta de falar do mercado imobiliário. Outra Só coisa, que você vivenciar, né? você vivenciar e você vir falar do mercado imobiliário, porque você está extremamente baseado. Parabéns pelo Obrigado. seu Parabéns. programa, tá? Desejo todo o sucesso do amém. mundo A e gente, vamos a gente lá. tá muito feliz Vamos de estar lá aqui. curtir. E agradecer aqui também o nosso querido Caladinho. Oi, Caladinho. Você tá danado, hein? Abençoado. Falava, eu gosto dele, É, cara. é isso Amigão mesmo. mesmo, pessoal. Amigão, mano. amigão. Ah, A obrigado gente pela. tá direto junto aí. Bom, e o mercado imobiliário é isso. A gente dá as mãos, abraçar, porque é muito grande, tem espaço para todo mundo. Então, Com certeza. a gente está muito feliz de estar aqui com você Que hoje. legal. Obrigada. Tá? Queria Obrigada. que vocês deixassem as últimas palavras pro time de vocês, pros colaboradores, pra empresa, né? Como é que é o nome lá? Crédito A Real, Vils. Crédito Real Vils. Fala o Agência que vocês Vils. quiserem agora. Finalizando aí as últimas considerações com vocês. Bom, a gente está entrando aí no segundo semestre, né? E hoje é importante deixar claro que se não foi bom no primeiro, para ir para os nossos colegas ou o próprio corretor que vai escutar esse podcast, tenha resiliência para o segundo semestre. Inclusive, ontem a gente escutou isso e eu acho que é interessante eu reportar o que eu escutei isso ontem. Então, segundo semestre, muita resiliência, foco, determinação, que o resultado vai vir. Eu sei que a gente está aí ainda com uma Selic alta, mas ao mesmo tempo um mercado de lançamentos tá vindo. Tinha empresas aí que não tinha nem lançado ainda esse ano. O segundo semestre está promissor, chego até a me arrepiar aqui. E confia, baixa a cabeça, vai para cima, que o segundo semestre vai ser, assim, se não foi tão bom, vai ser muito melhor no segundo. Então, foco, força e muita perseverança que o resultado vem. Uau. Legal. Bom, falando aqui um pouquinho, primeiro agradecer a todos os nossos parceiros, os nossos corretores, a Crédito Real por acreditar no nosso trabalho e estar aí com essa parceria. E espero muito bem que dê assim um suporte
porque se der o suporte, ele sabe que o resultado vai vir. Agradecer a cada consultora que nos abre as portas a cada dia, que nos atende com tanto carinho, tá? E dizer que nós estamos no mercado aí para fazer a diferença. É isso. Tá bom? Galera, segue eles nas redes sociais. Vou deixar aqui depois os nomes deles. A gente vai fazer bastante corte, né? Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para dono de imobiliária, para quem realmente vive o mercado imobiliário, que eu tenho certeza que você vai absorver muita coisa nesse podcast aqui. Aqui, igual o Sidney falou, é realidade. É realidade. A gente vive o A mercado. Vera, e as perguntinhas A gente não suas tá foi venenosa, viu? A gente não tá Só pra você contando saber. E aí, eu Muito queria legal. pedir pra você, deixa seu like aí também, comenta aqui no YouTube, no Spotify, tá bom? E compartilha esse vídeo. A gente só cresce se você ajudar. Beijão no coração, Deus abençoe, tamo junto. Tchau, tchau. Amém, valeu, gente. Ah. Fala de imóveis, é o Staycat que vem entrevistas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycat no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycat Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycat no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycat no